Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui mais uma vez, professor Hernani Freitas, para falar um pouquinho com vocês sobre a instituição da República. Lembrando vocês que na história do Brasil, a instituição da República é uma das partes que cai muito nos vestibulares, nas provas do Enem. Então, é interessante que você dê uma olhada, estude, preste bastante atenção nessa parte da história do Brasil, tá bom? E eu convido você para ficar até no final do meu vídeo, para compartilhar com seus amigos, para se inscrever aí no meu canal. Tem várias aulas, vários comentários de história que pode ajudar você, né, na sua prova, na sua avaliação e no Enem e nos vestibulares, tá bom? Eu sou o professor Hernani Freitas e estarei com você nos próximos minutos para conversarmos um pouquinho sobre a instituição da República. Eu vou compartilhar com você um slide, né, para ficar mais fácil para a nossa compreensão aqui, né? Você vai observar aí a minha janelinha aí no cantinho e nós vamos conversando aí sobre a instituição da República, viu? Quando nós falamos de instituição da República, a primeira pessoa, a primeira figura que vem à nossa mente é lógico que é a figura do Marechal Deodoro da Fonseca, né? Marechal Deodoro da Fonseca, que era bem visto na monarquia, que tinha sido ministro de Dom Pedro II, né, que estava ali por dentro da situação. E no último momento, o Marechal Deodoro da Fonseca vai assumir aí a função de primeiro presidente da República Federativa do Brasil. E nós chamamos esse governo de governo provisório, um governo que vai durar de 1889, com a proclamação da República, né? A proclamação da República vai acontecer em 15 de novembro de 1889. Essa proclamação da República vai durar nesse período até de 1889 até 1891, no chamado governo provisório, tá? Então, entre outras medidas que nós vamos notar aí nessa instituição da República, eles vão trocar, né? Vão trocar, por exemplo, a bandeira, né? Porque a bandeira monárquica já não cabia mais nesse cenário brasileiro. E uma outra coisa que vai fazer é a separação da igreja, do poder da igreja com o Estado. Então, até então, né, era do regime padroado, quer dizer, o Estado tinha poder sobre a igreja e vice-versa, a igreja também tinha uma influência muito grande. Isso não quer dizer que a igreja na República vá perder, na República Velha, ou até hoje vai perder a sua influência, ou vai perder a sua influência aqui no Brasil, né? Então, essa mudança da monarquia para a república aconteceu tranquilamente sobre toda a ordem, né? Sobre um clima de ordem, de concordância, não teve aquelas lutas, não teve conquista, não teve derrubada do trono, não teve bagunça, não. Então, até a forma de revolucionar no Brasil é diferente dos outros países, né? Então, na noite de 15 de novembro de 1889, formou-se, então, um governo provisório, né? Formou-se um governo que foi organizado pelos grupos sociais, pelos movimentos republicanos, então promover então a primeira república do Brasil, a primeira república no Brasil, né? Lembrando que não vai mudar muita coisa, né? Que não vai mudar muita coisa, as mudanças não vão acontecer assim ligeiramente, porque as mesmas pessoas, quase as mesmas pessoas, tirando o rei, Dom Pedro II e a sua família, que foi embora para a Europa, tirando o rei, continua no poder, os mesmos oligarcas, continuam no poder, aí vai acontecer os revezamentos, né, no poder, continua mandando os estados do Sudeste, os estados mais ricos, né? Continua mandando os cafeicultores, os militares e os profissionais liberais.
Então, eles vão ser liderados nesse momento, os militares vão ser liderados nesse momento pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que deixaria de ser monarquista às vésperas do golpe, né? De um dia para o outro muda-se. Isso é muito comum na política brasileira, até na nossa atualidade, as pessoas mudarem de um partido para o outro, de caminhar de um lado para o outro tranquilamente para poder não perder seu cargo, né? Para poder não perder seu cargo. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era muito bem quisto pelo rei, que estava ali participando do seu governo, ele vai pular para as vésperas para a monarquia, para poder ser o próximo ou o primeiro presidente do Brasil, né? Então, as primeiras providências do federalismo vai acontecer, eu vou colocar aqui como, assim fica mais legal, né, eu acho. Isso, vamos voltar, aí fica mais legal. Então, as primeiras providências que vão ser tomadas entre os membros da federação, né, vai ser a sede do país vai ser no Rio de Janeiro, continua sendo no Rio de Janeiro, né, que depois vai passar para Brasília, lá no governo Juscelino Kubitschek, né? Então, e os estados, há essa separação, os estados vão ganhar um poder maior de autonomia e a separação da igreja do estado, né? O antigo regime que nós chamávamos de padroado, por meio do qual o estado controlava a igreja ou vice-versa, como eu já disse no começo, né? Então, o catolicismo vai deixar de ser a religião oficial do país. As igrejas faziam o serviço de cartório, de registro civil, de nascimento, de morte, essas coisas todas. Então, vai ser criado nesse momento os cartórios de registro civil, que, por sinal, dá um bom dinheirinho. Quem tem cartório, quem está ali por dentro dos cartórios, não quer ficar livre deles de jeito maneira, né? Então, depois vão criar os símbolos nacionais. Quais são os símbolos nacionais? Pouca gente sabe desses símbolos nacionais, pouca gente fala desses símbolos nacionais, mas esses símbolos nacionais caem nas provas, nos vestibulares, então é muito importante. O brasão, né? O brasão, a bandeira do Brasil, o selo, né? O selo que seria a República Federativa do Brasil, que vocês estão vendo aqui, ó, e o hino nacional brasileiro. Então, vão substituir os símbolos da monarquia, né? Os símbolos da monarquia. E o lema Ordem e Progresso foi que vai ser sugerido pelo ministro da Guerra nesse momento, Benjamin Constant, né? E o lema teve a sua origem na filosofia do francês Auguste Comte, que pregava o amor por princípio e a ordem por base do progresso, né? Por fim. Então, a promulgação da lei da grande naturalização, com a intenção de amenizar aí o sentido anti-lusitano, né? Em dezembro de 1889, uma lei declarava cidadão brasileiro todos os estrangeiros que estivessem no Brasil. Ah, mas nasceu em Portugal, não importava. Foram declarados cidadãos brasileiros. Estava no Brasil naquele momento, foi declarado cidadão brasileiro, né? E o encilhamento. Vocês já ouviram falar do encilhamento? Eu já vi várias questões de avaliação de provas sobre o encilhamento do ministro Rui Barbosa, né? Então, o encilhamento foi aí conhecido como uma manobra financeira executada pelo ministro da Fazenda na época, Rui Barbosa, em 1890. O objetivo desse encilhamento era estimular o crescimento econômico, né? Estimular o crescimento econômico, principalmente a expansão da indústria. Então, o governo permitiu que bancos da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, emitisse papel moeda, ou seja, que emitisse dinheiro, né? Emitisse dinheiro para instalar indústrias e pagar os seus operários. Mas, como tudo, porém, entretanto, no Brasil não é tão fácil assim, e todo mundo é esperto, cada um quer passar por cima do outro, né? E aí vão ser criadas
empresas fantasmas, vai ser criadas empresas para pegar esse dinheiro, vai pegar esse dinheiro e não vai investir nada, vão comprar outras coisas, não vão fazer indústria porcaria nenhuma. Então, aí o governo vai perder o controle. Então, esse encilhamento era uma ideia até interessante do Rui Barbosa, do ministro Rui Barbosa, ministro da Fazenda nesse momento, só que não vai dar certo. Então, se você quiser pesquisar um pouco mais para ver os detalhes certinho do encilhamento, pesquise, porque é um quesito da história do Brasil que cai bastante nas provas e nos vestibulares, né? E por falar de inflação, nós ouvimos sempre falar de inflação, nós estamos sempre ouvindo falar de inflação nos jornais, todo mundo, né, nas rádios, nós vemos os preços subir nas mídias sociais, mas o que é inflação? Então, inflação como se diz, o ato de inchar, né, de aumentar o volume de um certo risco, né? Na economia, essa palavra tem um sentido negativo, quer dizer, o aumento generalizado dos preços. Então, se aumenta demais os preços, o dinheiro perde o valor. O dinheiro perde valor e perde o seu poder de compra. Perdendo seu poder de compra, a inflação cresce, né? E isso acontece se não existe uma certa organização, se não existe uma certa confiança no governo, por exemplo, né? Então, com isso, às vezes é preciso uma maior quantidade de dinheiro para você comprar uma mercadoria que antes você comprava com mais pouco dinheiro. Então, a inflação para nós não é legal, né? A primeira Constituição, a Constituição que é de 1891, né? Então, a partir de 15 de novembro de 1890, reuniu-se no Rio de Janeiro a Assembleia Constituinte, né? Para fazer a nova Constituição brasileira, que foi promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891. Então, foi definido o seguinte na primeira Constituição brasileira: governo e Estado. O presidente da República tornou-se o chefe de Estado, auxiliado por seus ministros, que nós conhecemos hoje, né, que seria o Executivo. O Estado passou a ser federalista, ou seja, os estados ganhariam autonomia para eleger o seu governador e cada estado teria Constituição própria e não poderia sobrepor a Constituição Federal, né? Então, o Brasil passou a ter 3 poderes: executivo, né, que é presidente da República, governador e prefeitos, né? Então, executivo. Legislativo, que é as câmaras municipais, as assembleias legislativas e o Congresso Nacional. E o judiciário, né, que são os fóruns aí da cidade, os fóruns regionais, as comarcas, o STF e os juízes, assim, por propriamente dito, né? Então, o voto foi garantido apenas para maiores de 21 anos, e quem não podia votar? Mendigos, soldados, religiosos e mulheres. Então, boa parte da população ficou de fora. Por quê? Porque nessa época, boa parte da população não sabia ler, não sabia nem ler, nem escrever. Não é toda essa gente hoje, né, que tem acesso à educação de qualidade, que tem acesso à educação. Naquele período, pouquíssimas pessoas, uma parcela muito pequena, tipo 20%, ou um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, da sociedade sabia ler e escrever. Né? Então, era quase as mesmas pessoas que dominavam o poder aí. E lembrando, o voto era aberto, né? O voto aberto, o que poderia causar mais corrupção, que poderia causar mais manipulação dos votos, né? Eles tinham que revelar seu voto. E aí nós vamos conhecer um pouquinho mais para frente ainda, né? Hoje, o voto brasileiro, a urna eletrônica do Brasil, é uma das mais seguras. E o Brasil é um dos países que exporta essa ideia da urna eletrônica, e a votação é sabida, né, em tempo recorde. Então, pelo menos a votação no Brasil é
uma das mais ou a mais moderna do mundo. Os governos militares, né? Nós vamos falar o primeiro governo militar que tem como presidente Deodoro da Fonseca e o vice Floriano Peixoto. O Marechal Deodoro da Fonseca se candidatou à presidência, né? Depois do governo provisório, e venceu as eleições em 1891 contra Prudente de Moraes. E seu vice, que na época, nesse período, era diferente da agora, né? Que o presidente e seu vice é uma chapa só. Naquela época, o presidente podia ser de uma chapa e o vice poderia ser da outra. Então, teria que votar para presidente e para vice. Então, Deodoro da Fonseca é de uma chapa e Floriano Peixoto da outra, né? Então, em protestos contra o governo autoritário, os trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil entraram em guerra, porque Deodoro da Fonseca era muito autoritário, né? O almirante José de Mello ameaçou bombardear o Rio de Janeiro, e em 23 de novembro de 1891, Deodoro da Fonseca renuncia o seu cargo, que vai ser ocupado por Floriano Peixoto. Então, Floriano Peixoto vai ocupar o cargo de 1881 até 1894. Mas não vá vocês pensar que o Floriano Peixoto deixou as coisas correrem suave, tranquilamente, porque não deixou, não. Ele era militar e Floriano Peixoto chegou ao poder apoiado por elites políticas e por setores das Forças Armadas, né? Ele procurou incentivar a industrialização, importação de equipamentos, financiamentos a empresários da indústria, promoveu uma reforma bancária, proibiu os bancos particulares de emitir moeda, só o governo poderia emitir moeda nesse momento, né? A camada popular baixou o preço das coisas, da carne, dos aluguéis, e fez uma prévia na construção de casas populares para a camada mais baixa da população, né? Mas não funcionou tanto assim, não. Ele era conhecido como Marechal de Ferro, né? O perfil popular não afastou assim a face autoritária do Marechal Floriano Peixoto, né? Em 31 de março de 1892, 13 generais mandaram uma carta, um manifesto exigindo a convocação de novas eleições presidenciais. E adivinha só o que o Marechal Floriano Peixoto fez? Colocou todos eles na reserva, quer dizer, aposentou-os, afastou-os, né? Isso é comum no exército, nos guardas, quando tem alguma insurreição, alguma coisa, eles são aposentados, né? Continua recebendo salário, mas não continuam na ativa, né? Legal isso, né? Isso acontece no Brasil, gente. Em 1893, em setembro, o almirante Custódio José de Mello liderou uma segunda revolta com 15 navios ancorados na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e ameaçaram bombardear, né? Cumpriram a ameaça, bombardearam o Rio de Janeiro, mas foram vencidos por tropas do Exército, né? A Revolução Federalista. Agora vamos falar da Revolução Federalista. A Revolução Federalista que explodiu no Rio Grande do Sul é um conflito violento que vai gerar mais ou menos 10 mil mortos, né? Que vai ter aí, de um lado, a liderança de Júlio Castilhos e do outro, Gaspar Silveira Martins, né? Então, o Partido Republicano no Rio de Janeiro, ou o Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, ou o Partido Federalista, mais conhecido como Maragatos, que era o PF, né? O PRR era conhecido como Pica-Paus. Os Pica-Paus defendiam, então, um sistema presidencialista, adeptos do positivismo, e tinha um apoio militar, e outro defendia o federalismo, mas defendia o parlamentarismo, tá? Então, os federalistas se uniram a rebeldes armados do Rio de Janeiro e ameaçaram atacar São Paulo. E o conflito durou 2 anos e gerou 10 mil mortos. 10 mil mortos. Naquela época era uma quantidade muito grande, né? Então, gente, essa foi a instituição da República, né? Espero que vocês tenham gostado.
curta aí o meu canal, né? Essa foi a instituição da República. Tem ali aí no meu canal tem mais aulas sobre a história do Brasil, que é uma das partes que mais cai nos vestibulares e no Enem aqui no Brasil, tá bom? Então, bora lá estudar. História é muito importante. É bom nós conhecermos a nossa história para não ficarmos reféns aí de fake news, não ficarmos reféns aí de algumas coisas, tá bom? Grande abraço para vocês.